Oi gente, tudo bem? Eu sou a Iris, sou aluna do primeiro ano do ensino médio do Colégio Termomecânica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radioatividade. Vou começar falando sobre a história, a descoberta da radioatividade. Em 1896, o cientista francês Henri Becquerel ele descobriu a radioatividade natural, depois de observar que o sulfato duplo de potássio e uranilha pôde marcar algumas chapas fotográficas. Foi então que, em 1898, o casal de físicos Pierre e Marie Curie identificaram o urânio, o polônio, 400 vezes mais radioativo que o urânio, e depois o rádio, 900 vezes mais radioativo que o urânio. E a partir daí, iniciou o estudo da radioterapia. Desde então, houveram novas descobertas e estudos mostraram que os elementos radioativos naturais emitem 3 tipos de radiações: alfa, beta e gama. Foi aí que no início do século XX o Rutherford criou uma aparelhagem para estudar essas radiações. E essa foi a aparelhagem, onde ele colocou uma substância radioativa dentro de um bloco de chumbo e ele percebeu que num campo magnético os raios alfa iam para o campo magnético negativo, os raios beta iam para o campo magnético positivo e os raios gama não sofriam alterações. Que a gente já sabe um pouquinho da história, vamos saber a definição. Radioatividade é basicamente um fenômeno físico-químico que envolve o núcleo de elementos atômicos. Como está escrito aí no slide, é a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos que são instáveis, com o objetivo de adquirir a estabilidade deles. Como eu havia falado lá na parte histórica, os elementos radioativos emitem 3 tipos de radiações, que são as principais: a alfa, a beta e a gama. A emissão alfa tem carga elétrica positiva 2 e massa 4, com 2 prótons e 2 nêutrons. Ela é muito comparada com o elemento químico de hélio e esse tipo de radiação tem pouco poder de penetração. A emissão beta, por sua vez, são partículas com carga negativa 1 e uma massa desprezível, então a gente considera ela como nula. Ela é comparada com a desintegração de um elétron e possui poder de penetração um pouco maior que a da radiação alfa. Além disso, durante a emissão dessa partícula, o nêutron ele se desintegra e se converte em próton, liberando elétrons e neutrinos. Os neutrinos são partículas subatômicas. Antes da gente falar sobre a radiação gama, é interessante a gente mencionar a transmutação, que ocorre depois de um decaimento de partículas alfa ou beta, ou seja, a emissão dessas partículas, que fazem com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de outro elemento químico diferente, já que o número atômico muda após essa emissão. Agora sim, falando sobre a radiação gama, ela é uma onda eletromagnética emitida pelo núcleo como forma de energia. Ela não adquire carga nem massa. Por isso, quando há emissão dessa partícula, não há mudança de número atômico, até mesmo de massa. Além disso, esse tipo de radiação tem um alto poder de penetração. Como está aí no slide, pode até mesmo ultrapassar o nosso corpo. Essa imagem ela é bem legal porque ela mostra o poder de penetração de cada partícula. Nesse caso, ela mostra 4 emissões, mas vamos focar nas 3 que acabamos de ver, que é a partícula alfa, a partícula beta e os raios, as ondas eletromagnéticas gama. Aqui a gente pode ver que a partícula alfa é barrada apenas por uma folha de papel. Já as partículas beta, elas ultrapassam a folha de papel, mas são barradas pelo corpo humano. Os raios gama, por sua vez, eles ultrapassam o papel, o nosso corpo e até mesmo o aço, sendo barrado nesse caso apenas pelo concreto. Agora vamos falar sobre as reações de decaimento, também conhecidas como leis da radioatividade ou leis de Soddy. A primeira lei diz que quando um átomo emite a radiação alfa, perde 2 prótons e 2 nêutrons, tendo assim o seu número atômico menor em 2 unidades e a sua massa menor em 4 unidades. Nesse exemplo, temos o átomo de urânio, que emite a partícula hélio, mas como eu disse lá no começo,
A radiação alfa, ela é comparada com o átomo de hélio. Portanto, a gente vai trocar só para não confundir, mas é a mesma coisa. Nesse caso, o urânio, com 238 de massa, depois que emite a partícula alfa, ele diminui 4, portanto 238 menos 4, resultando em 234. E depois tem 2 diminuído do seu número atômico, portanto 92 menos 2, que resulta em 90. Quando o número atômico de um átomo muda, o elemento químico também muda, porque o número atômico ele é como se fosse o RG do átomo. Portanto, após mudar o número atômico, nós temos a transformação do elemento de urânio para o tório, após a emissão da partícula alfa. Já na segunda lei, diz que quando um átomo emite a radiação beta, ele perde um nêutron e ganha um próton, tendo assim o seu número atômico maior em uma unidade e a sua massa inalterada. Nesse exemplo, o tório ele desintegra um elétron. E como eu disse lá no começo, a partícula beta, a emissão da partícula beta, ela é comparada à desintegração de um elétron. Portanto, aqui eu posso dizer também que ele emitiu uma partícula beta. O tório ele possui 234 como número de massa e 90 como número atômico. Quando ele emite a partícula beta, ele tem a sua massa inalterada, portanto permanece 234. E assim, quando ocorre essa emissão, ele tem o seu número atômico adicionado uma unidade, portanto 90 mais 1 resulta em 91. Lembra quando eu falei? Quando muda o número atômico, muda o elemento químico. E nesse caso, o tório, quando emitiu a partícula beta, se transformou em protactínio, que é este elemento aqui. Nas reações de decaimento, eu não mencionei a radiação gama. Por quê? Quando o elemento químico, por exemplo, nesse caso, o bário, quando emite a radiação gama, ele não se transforma em outro elemento químico, porque o seu número atômico não é alterado, e muito menos a sua massa. Falando sobre o tempo de meia-vida. Ele é o período necessário para que metade dos isótopos radioativos, também chamado de radioisótopos, presentes num elemento se desintegre. Ele é importante no cálculo do tempo necessário para que um rejeito radioativo apresente níveis seguros de radiação. Vale lembrar de que cada radioisótopo tem o seu tempo de meia-vida, ou seja, ele é uma propriedade específica de cada elemento. Além disso, ele é sempre o mesmo para qualquer valor ou porcentagem de massa. Por exemplo, se eu tenho um elemento X e que o tempo de meia-vida dele é de 5 anos, uma amostra corresponde inicialmente a 100% de massa. Após 5 anos, essa massa será 50%. Após 5 anos, se tornará 25%. Depois de mais 5 anos, 12,5% e assim sucessivamente. Aqui, nós temos um exemplo de gráfico de meia-vida, onde a linha vertical corresponde à massa inicial da amostra e a linha horizontal corresponde ao tempo de meia-vida. As transmutações nucleares são duas, a fissão nuclear e a fusão nuclear. Vamos começar pela fissão. Ela é a divisão de um átomo com grande número atômico em núcleos menos densos e outras partículas, por meio da intervenção externa ou decaimento natural. Ela libera nêutrons e energia. Lembrando que esses nêutrons liberados, eles podem provocar a fissão de outros núcleos, tendo assim uma reação em cadeia. Um exemplo da utilização da fissão nuclear são em bombas atômicas e usinas nucleares. Já a fusão é a união de dois ou mais núcleos atômicos produzindo um único núcleo maior, liberando assim energia maior que a da fissão. Ela não é muito usada como uma fonte de energia porque precisa de altas temperaturas e pressão. Um exemplo de aplicação dessa transmutação nuclear são nas bombas de hidrogênio e nas explosões nas estrelas, por exemplo, no Sol. Aqui nós temos um exemplo de fissão nuclear com bombardeamento do núcleo e aqui um exemplo de fusão nuclear com a junção de dois núcleos atômicos em um só, ambos liberando grande quantidade de energia. E agora vamos tentar atribuir esses nossos conhecimentos a alguns exercícios de vestibular. Primeiro exercício.
Quando um átomo do isótopo 228 do tório libera uma partícula alfa, núcleo de hélio com 2 prótons e número de massa 4, transforma-se em um átomo de rádio, de acordo com a equação a seguir. E ele nos dá a equação. Os valores de x e y são, respectivamente. Então, vamos lá. Ele liberou uma partícula alfa. Então, quer dizer que a gente vai fazer o número de massa, menos 4, e o número atômico, menos 2. Então, vamos lá. O tório, ele tem um número de massa 228. E para a gente saber o y, que é o número de massa do rádio, a gente faz 228 menos 4. Tendo assim 224 o valor de y. E agora o valor de x. O x é o número atômico de tório. Então, a gente tem que fazer x menos 2 igual a 88, que é o número atômico do rádio. Portanto, fazendo a equação de x menos 2 igual a 88, nós chegamos a x é igual a 88 mais 2, x igual a 90. Então, o x equivale a 90 e o y a 224. Portanto, a alternativa correta é a C. Segunda questão. Radioatividade é a denominação recebida em razão da capacidade que certos átomos têm de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis para adquirir estabilidade. Aí ele nos dá uma charge. Quer dizer, então, que massa se transforma em energia e vice-versa. Considerando a informação apresentada, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos analisar cada uma delas. Letra A. A emissão de partículas alfa e beta pelo núcleo faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de um elemento químico diferente. Está certo, porque é aquele processo de transmutação que eu havia falado. Letra B. Partículas alfa são partículas denominadas pesadas, com carga elétrica positiva, constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, como o núcleo de hélio. Essa também está certa. As partículas alfa são denominadas pesadas porque elas possuem uma grande massa, 4. E realmente elas têm 2 prótons, 2 nêutrons, como o núcleo de hélio. Letra C. A radiação gama apresenta um pequeno poder de ionização, pois este depende quase exclusivamente da carga elétrica. Assim, a radiação gama praticamente não forma íons. Está correto também, porque o gama ele tem uma carga elétrica nula e massa também, então ele praticamente não forma íons. D. Os danos causados aos seres humanos pelas partículas alfa são considerados pequenos, uma vez que tais partículas podem ser detidas pelas camadas de células mortas da pele. Está certo também, gente. A radiação alfa, como eu havia dito, elas não têm tanto poder de penetração. O poder de penetração delas é bem baixo. E por fim, a letra E. O poder de penetração da radiação gama é considerado pequeno e pode ser detido por uma folha de papel ou chapa de alumínio de espessura menor que 1 milímetro. Gente, está errado. A radiação gama tem um alto poder de penetração e ela pode ultrapassar até mesmo o nosso próprio corpo. Então, aqui, a alternativa incorreta é a letra E. Terceira questão. A meia-vida é o parâmetro que indica o tempo necessário para que a massa de uma certa quantidade de radioisótopos se reduza à metade de seu valor. Considere uma amostra de iodo com massa 133 e número atômico 53, produzido no acidente nuclear com massa igual a 2 gramas e meia-vida de 20 horas. Após 100 horas, a massa dessa amostra em miligramas será cerca de. Então, primeiro, vamos saber quantas vezes a gente vai ter que desintegrar o iodo pela metade. É só a gente fazer as 100 horas, que o exercício pediu, dividido pela meia-vida, que é de 20 horas. Portanto, 5 vezes. Então, a gente vai ter que desintegrar esse elemento pela metade 5 vezes. E depois, a gente tem que reparar que o exercício dá a massa inicial de 2 gramas e depois ele pede em miligramas. Para não confundir, eu recomendo a gente já passar os 2 gramas para miligramas. Então, 2 gramas igual a 2.000 miligramas. Desintegrando esse elemento pela metade, nós temos que, inicialmente, a gente tinha 200 miligramas de iodo
Depois o seu tempo de meia-vida passou para 1000 miligramas, depois para 500, depois para 250, 125 e, por fim, 62,5 miligramas. Portanto, a alternativa correta desse exercício é a letra A. Bom, e aqui tem um mapa mental sintetizando, fazendo um resumo de tudo que foi abordado no vídeo. Bom, gente, e foi esse o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Até mais!